Olá amigos, tudo bem? O meu nome é Rodrigo, eu sou do Orquidário Imperial e hoje nós vamos conversar sobre o que talvez seja o gênero mais clássico entre as orquídeas, os Phalaenopsis. Vem comigo! Aqui a meu lado nós temos um belíssimo exemplar de Phalaenopsis branco, é um exemplar extraordinário. Notem a saúde e robustez dessa planta. Suas folhas estão carnosas, bem viçosas, rígidas, duras, e dessa haste floral. Além de ser uma haste floral ramificada, ela carregou de flores. Embora eu tenha mostrado para vocês os principais atributos, as principais qualidades deste exemplar que nós avaliamos, o objetivo do vídeo de hoje não é mostrar as técnicas de cultivo de Phalaenopsis, mas o que fazer quando a haste de flor estiver passando, quando as flores acabarem. E aí, o que fazer? Eu trouxe para vocês um exemplar de Phalaenopsis em sua primeira floração. Notem a diferença desta haste de flor, que embora já esteja no final, é muito fácil perceber a diferença dela para o exemplar avaliado anteriormente. Esse exemplar já é um exemplar de segunda floração, ou seja, é o segundo ano que ele está florindo, ok? Isso significa que ele possui uma área de absorção de nutrientes maior, porque possui um sistema radicular mais desenvolvido, e maior quantidade de folhas também. Isso significa maior capacidade de armazenamento de água e de nutrientes. Por isso ele consegue responder dessa forma. Então a cada ano que sua orquídea for passando, que o sistema radicular for se desenvolvendo mais e melhor, e isso for respondendo na parte vegetativa, a sua planta vai emitir para você uma haste melhor formada, com maior quantidade de flores, eventualmente ramificada, com 2 e até 3 hastes florais. Esse exemplar aqui está exatamente no estágio que nos interessa para fazer o nosso estudo. Ele está começando a passar a floração. Então, a pergunta que a gente mais recebe nessa situação aqui é: o que fazer com a minha haste floral, certo? Você sabe? Então, amigos, caso o seu Phalaenopsis, caso a sua planta já esteja nesse estágio, ou mesmo já tenha perdido todas as flores, você tem 3 caminhos possíveis nessa situação, ok? A primeira delas é deixar que a natureza assuma o controle, que a natureza faça o que bem entender, ok? Nesse caso você não interviria. As flores cairiam e a planta manteria ou não essa haste floral. Em algumas situações ela mantém essa haste floral verde e volta a ramificar e a produzir novas floradas, quer seja de forma sequencial, quer seja nas próximas estações, ok? Vocês vão observar que a haste ela possui uma série de gominhos, uma série de nozinhos com gemas, tá? Parece aqueles nozinhos do bambu. Então, eventualmente, essas gemas elas despertam e podem produzir novas hastes de flor ou novas mudas, que nós chamamos de cake, que nós vamos abordar em outros vídeos. Então, primeira técnica, técnica número 1, não fazer absolutamente nada. Deixar que a natureza tome conta e que seque ou que mantenha essa haste verdinha. Se secar, você pode cortar. E cortar onde? Cortar aqui abaixo, 2 ou 3 dedinhos da onde sai a planta, ok? Então você vai vir com uma tesoura esterilizada, caso ela seque, se você estiver adotando o primeiro caminho, e vai cortar, porque aí deixa de fazer sentido você ter um galho seco na planta. Caminho 2. É você realizar o corte. Na verdade, o caminho 2 e o caminho 3 dizem respeito a você fazer o corte na haste floral. A diferença entre o segundo caminho e o terceiro caminho é aonde cortar. Lembra dos nozinhos que a gente conversou agora há pouco? Então, na técnica 2, você conta o primeiro, o segundo, em geral o terceiro ou quarto nozinho, e faz o corte da haste floral nesse ponto. Quando você faz isso, a planta identifica isso como sendo uma agressão, ou seja, como se ela estivesse ameaçada de extinção. E aí, por um instinto de perpetuação de espécie, natural de perpetuação de espécie, o que ela faz, em geral, ela emite uma nova haste de flor em um desses nozinhos. Esse nozinho se especializa, essa gema se especializa e emite uma nova haste de flor, ok? Terceiro caminho, terceira possibilidade de escolha, é você também fazer o corte, mas não aqui em cima, é você fazer o corte aqui embaixo. Lembra aquele corte que a gente falou, se a sua haste secar, você pode cortar aqui embaixo? Então, esse terceiro caminho é você realizar o corte, não só se ela secar, mas você realizar o corte logo após as suas flores perderem a qualidade, ou passarem totalmente. Então você realiza o corte somente da haste floral aqui na parte de baixo.
Vocês vão observar que a maioria dos Phalaenopsis, quando comercializados, eles possuem uma hastezinha de ferro ou de bambu para dar a forma da haste floral, tá ok? A gente vai fazer um outro vídeo mostrando para vocês o porquê e como fazer isso. Mas nesse momento o importante é saber que antes de fazer o corte, você vai retirar essa haste. Vai soltar todos esses amarrilhos para retirar a haste e então fazer o corte. Então, eu vou dar uma paradinha no vídeo, vou retirar esses amarrilhos, tá? Essa haste de ferro para a gente então continuar. Como eu falei, num outro vídeo a gente vai tratar só sobre o tutoriamento de plantas, ok? Legal, gente. Já está aqui o nosso Phalaenopsis novamente, a mesma planta, o mesmo Phalaenopsis, tá? A haste floral dela aqui e as flores passando. E aí, em geral, o novo cultivador, o cultivador amador, aquele que ama, que gosta, que cultiva por prazer as suas plantas, ele tem pena de cortar a haste floral. Na maioria das vezes ele deixa a flor ir até o finalzinho. Isso tem um lado bom, que você vai curtir a planta um pouquinho mais, mas tem um lado ruim. Porque para a planta florir, ela executa um esforço muito grande. Então, quando suas flores começarem a passar, começarem a perder a qualidade, o que a gente recomenda é realmente o corte da haste floral, ok? Então, a menos que você queira seguir aquele primeiro caminho, que é deixar a natureza tomar conta, né? Deixar a natureza agir por si própria, então você vai partir para o segundo ou para o terceiro caminho. Nós vamos então primeiro executar o segundo caminho, né, que é o corte a partir do terceiro nozinho. Mas não antes de salientar a importância da forma como fazer esse corte, tá? Primeiro de tudo, você precisa de uma boa ferramenta de corte. E essa ferramenta, além de ser boa, ela tem que estar limpa, esterilizada. No orquidário, ou quando você estiver cuidando das suas plantas, a gente recomenda que você esteja utilizando um vidrinho, um copinho, né, um recipiente, metade água e metade cloro, tá ok? Esse recipiente ele tem que ter a profundidade suficiente para cobrir toda a sua lâmina. Porque aí como você tem metade água e metade cloro, ou água sanitária, né, você vai conseguir esterilizar a lâmina antes de utilizá-la no corte. Então fez o corte em uma planta, retorna para o vidrinho. Fez o corte em outra planta, retorna para o vidrinho e assim sucessivamente. Aqui nós utilizamos tesouras da linha profissional da Limate, em que nós já tivemos a oportunidade de mostrar em um outro vídeo. Então procura no nosso canal outro vídeo que fala sobre essas tesouras e o porquê que nós as recomendamos, ok? Agora que nós já falamos sobre a importância da tesoura estar limpa, nós vamos executar o corte propriamente dito. Então lembra lá? Primeiro nozinho, segundo nozinho, terceiro nozinho. É nesse ponto que nós vamos fazer o corte. Dói um pouquinho no coração no início, mas o corte é bem simples. Vou cortar, hein? Bom, é essa aparência que sua planta vai ficar, tá? Com uma haste floral seccionada. Como eu disse, a planta pode entender isso como uma agressão e isso estimular esse nozinho, estimular essa gema à emissão de uma nova haste floral. Esse é o segundo caminho. Terceiro caminho que nós citamos é realizar o corte na base da planta, né? 2 ou 3 centímetros, 2 ou 3 dedos, logo após o seu surgimento. Então vai aqui o terceiro corte, ó. Tá? Terceira possibilidade. Se você optar por deixá-la, óbvio, você não vai cortar no terceiro nozinho. Se cortar no terceiro nozinho, óbvio, você não vai cortar na base. E para cortar na base, você não precisa vir cortando de baixo para cima. Bem, turma, nós explicamos como cortar as 3 técnicas existentes, as 3 técnicas possíveis e o porquê usar cada uma dessas técnicas, né? Só para complementar a informação, se você tem essa planta fixada em uma árvore, em um tronco, se essa planta está sendo cultivada quase que naturalmente, as pessoas quando não cortam obtêm resultados cada vez mais interessantes em termos de floração em anos sucessivos, tá? Porque aquelas hastes elas vão permanecendo, nos anos seguintes, nas floradas seguintes, elas vão ramificando e vão produzindo cada vez mais flores. Se por outro lado, o seu objetivo é cultivar plantas em vaso, como os que nós mostramos aqui, talvez a técnica mais indicada para vocês seja a técnica número 2, que é cortar a partir do terceiro nozinho, ou a técnica número 1, que é cortar aqui embaixo. No orquidário imperial, nas nossas estufas, nós usamos a técnica número 3. Nós cortamos aqui embaixo. Eu vou pegar uma outra planta para exemplificar para vocês.
Ó, isso já é uma planta de segunda floração, tá? Uma planta bem maior, e você observa onde a haste foi cortada. Nós cortamos aqui. E aí vem a principal pergunta, né? Rodrigo, se cortando a partir do terceiro nozinho, há a possibilidade da emissão de uma nova haste, da ramificação desse restante de haste em uma nova haste, por que vocês optam por cortar embaixo? A razão é bem simples. Essa planta, o Phalaenopsis, ele já fica florido por muito tempo. Talvez seja a orquídea que mais tempo fique florido. Por 1 mês, 2 meses, até 3, 4 meses ela fica florida. Quando você corta em cima, você força uma nova floração. Existe a possibilidade da planta emitir uma nova florada. O que vai acontecer? Flores um pouco menores e em menor quantidade. A planta ela tem um desgaste energético muito longo em função da floração, muito grande, na verdade, em função da floração. E aí uma floração muito longa, corta, você força ela a emitir uma nova florada. O que significa que ela vai gastar mais energia, muitas vezes o vegetal não resiste, tá? E outras vezes prejudica até a floração do ano seguinte. Além de esteticamente ficar um pouquinho estranho, tá? A haste fica para cima, que é onde há o corte, e logo em seguida ramifica para a lateral. Então por esse motivo a gente corta embaixo, aguardando a emissão de uma nova haste de flor. Vocês observam que essa planta é uma planta monopodial, a gente vai falar sobre isso, diferenças entre monopodiais e cipodiais em outro vídeo, mas basicamente monopodial tem um crescimento vertical. Nesse caso ela vai crescendo em formato de leque, né? Emitindo uma folha atrás da outra. E a pergunta que fica quando a gente fala em corte de haste é: como a minha planta vai florir novamente? Ela emite nova haste de folha, de flor, na próxima axila. Então as hastes de flor dela saem sempre das axilas da planta, ok? Assim como as vandas, são os Phalaenopsis, as Rhinantheras, as vandáceas em geral. Esse é o aspecto, essa forma de cultivo, essa é a forma de floração das monopodiais, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, comentem, curtam, compartilhem, ajuda a gente a divulgar esse trabalho. Um grande abraço, até logo!